Você sabe qual é a melhor água do mundo? Olá, será que existe uma melhor água no mundo? Estamos falando aqui da Condocasa Balneário Camboriú, onde temos mais de 90 soluções inteligentes. E tem uma água, será que é um filtro? A gente vai saber falar sobre isso junto com o terapeuta Paulo Leal Prado. Muito bem-vindo, doutor Paulo. Obrigado, Miriam. Obrigado. A gente que agradece. Na verdade, a gente conheceu... É um filtro? Como que a gente pode falar sobre o nosso equipamento que está fazendo sucesso aqui na Condocasa? Muito bem. Respondendo a essa pergunta da Miriam, muito importante, por sinal. Ele na realidade, é uma máquina divisora de águas. Ela faz a separação das moléculas de maneira perfeita. O nome é água Kangen. 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 É japonês. Japonês. Significa voltar às origens. Ora, como é isso, voltar às origens? Num período que no planeta não tinha um homem para poluí-la. Entendi. Então, a gente pode falar, então, que nessa separação de minerais, ele ajuda na cura de doenças. Perfeitamente. No Japão, por exemplo, alguns hospitais, que eu tomei conhecimento recentemente, 40 hospitais pelo menos, tratam todos os cânceres com essa água. E muitas celebridades acessaram a esse tratamento e levaram aí 3, 4 meses para a sua cura. Óbvio que, como coadjuvância, não há nada melhor. E quer saber por quê? Por isso que todo mundo acaba indo lá na sua clínica, inclusive a gente, que é onde a gente conheceu esse equipamento, né? Mas conta por quê. Na realidade, é assim, é que eu estou com a sua primeira pergunta. Você falou qual a água mais... A melhor água, né? Perfeita, né? Isso. Se você perguntar a um norte-americano, ele vai falar de Seattle, né? Vai falar de Nevada, onde tem os lagos límpidos, que eles juram ser perfeita água, mas encontra metais pesados. Se você falar para a Europa, por exemplo, os Alpes suíços, né? Alpes suíços, os Alpes italianos, onde tem a São Pellegrino, aquela água engarrafada, é a melhor qualidade. Será? Será que não tem metais pesados também? Muito bem. Então nós estamos falando de uma água, a água Kangen, que ela é perfeita. O nome não é à toa, ela voltou às origens dela, por ter zero metal pesado, zero produto tóxico, agrotóxico, não atinge de maneira nenhuma. Você havia dito que ela separa os minerais. Não, mas não é só isso, não. Separa os venenos também. Toda a toxicidade. É tanto que quando ela está funcionando, eu não estou vendo o drenozinho aqui, né? Que estaria aqui. Tá ali atrás. Quando sai a água nesse tubinho aqui, a água é perfeita. Atrás nós temos um dreno que vai sair uma água que você pode, inclusive, cheirá-la, vai sentir o cheiro de cloro, de flúor, tudo que continha na água vai sair por ali. E outros metais pesados. Haja visto, essa água, a origem dela é do encanamento, né? Da rua. Isso que a gente já tem um filtro que não é um filtro comum, digamos assim, não é em relação a separato. Eu imagino assim, levando para o campo da arquitetura, a gente fala em nanotecnologia, por exemplo, né? Que vai lá na micropartícula do concreto, tira o ar, aplica o produto. No corpo humano é mais ou menos isso? Não, não é mais ou menos isso, é totalmente isso. Totalmente isso. Né? Vai lá na Aliás, a digestão do ser humano é exatamente isso. Como é que você pode, já que toda comida que você come vai para dentro das células, correto? Você tem 10 a 30 trilhões de células no corpo. Cada célula vai ter o objetivo de alimentar da sua comida. Ou seja, você comeu, ela vai chegar no seu intestino delgado, agora como nanopartícula, enquanto você está mastigando, ela é 50, 100 mil vezes maior do que a célula. Ora, se o endereço é a célula, o que acontece nesse trajeto até o intestino delgado? Cada âmbito que vai passando, chega no estômago, ela já diminui bastante. No duodeno, ela já passa quase de igual para igual com a célula, porque ela foi micelinizada, levou a nanopartícula, e agora no intestino delgado ela fica 5 a 7 mil vezes menor do que a célula. Esse é o grande milagre da digestão. Então, né? É fantástico. Não fui tão... levando para o campo da arquitetura... Não, você foi perfeita. Você foi perfeita nessa comparação. Por isso que a gente fala, inclusive, que quando a gente fala do edifício, a gente fala no organismo vivo,
como um ser humano, né? E no fim, tudo isso, todo o trabalho que a gente desenvolve com os síndicos, os arquitetos, é para trazer qualidade de vida. Sim. E é por isso que a gente tem um item tão importante aqui, que entre os 90 itens que eu falei, é o que mais o pessoal está gostando, está tendo curiosidade de conhecer, porque a gente sabe que está cada vez mais, o Dr. Paulo pode falar, né? Cada vez mais as pessoas precisam de a gente fala até um merecimento, mas um cuidado especial, porque o mundo está tudo está acontecendo de forma muito acelerada, né, Dr. Paulo? Miriam, aí o detalhe é que as pessoas despercebem isso, né? Afinal de contas, se a origem da sua saúde ou doença está dentro da célula, nós temos que limpá-la. E aí, como é que funciona isso? Como é o funcionamento de uma célula? A homeostase, ela trabalha da seguinte forma. A célula precisa ter correspondência de uma para outra. As enzimas, que são 5.000 enzimas no corpo, que fazem esse tráfego, que leva e traz os nutrientes importantes para cada célula. Só que a célula estando oxidada, o radical livre tomando conta da célula, o que acontece com a célula? Ela se blinda, se fecha. E aí é propensa à doença. Nem o oxigênio entra. Essa água faz uma limpeza completa, tira os radicais livres. É por isso que nós falamos, né, as pessoas até assustam com isso. 1,5 litro tomado por dia dessa água, é óbvio que você pode tomar muito mais, né? Dependendo, sempre eu faço uma base assim de, para cada 30 quilos, 1 litro d'água, para ser preciso, né? Visto que nós temos 70% a 75% de líquido dentro do corpo, né? Então nós precisamos disso. Todavia, olha só que interessante, a célula agora desoxidada, porque a oxidação que traz as doenças, essa água tira a oxidação. Você precisa de 500 maçãs consumidas para equivaler 1,5 litro dessa água. É brincadeira? Então o maior número, a gente achava que era 300, aqui são 500 não. Antioxidantes. Em torno de 700 bananas também. Aqui em Santa Catarina da Branca, né? Lá no Rio de Janeiro é a prata. É uma fruta muito antioxidante. Então, o que essa água faz? É exatamente isso, desoxida as células, liberando ela para a passagem de todo o trâmite aqui interno do nosso corpo. Por exemplo, como eu disse anteriormente, os alimentos têm que adentrar a célula, faz isso no intestino delgado. Maravilha! Mas agora ela vai encontrar uma célula limpa, como se fosse uma casa pronta para entrar. Como o carro que saiu da lavação e agora está limpinho para você entrar e dirigir. Assim que a célula depois dessa água aqui. No caso aqui, Dr. Paulo, a gente tem várias funções nesse separador, né? Isso. Pode falar um pouquinho, porque a gente tem as ilustrações ali, tem um rostinho assim que é a água da beleza, é isso? Exatamente. Já foi direto no que ela quer saber, né? Nós temos ali 8 águas distintas, cada qual para uma finalidade específica e boa, né? Então, quando eu aperto ali o ponto 6, a água com 6 de pH, ela inclusive fala na água da beleza. Para que serve? Ela é super hidratante, uma vez que você já vem bebendo da 9.5, né, alcalina, você usando para lavar o cabelo, por exemplo. Com licença, Miriam, já tem que esse cabelo aqui agora. Custa caro. Né, a manutenção dele, você tem que usar máscara, você tem que usar hidratante, né? Porque ele fica precisando mesmo fica seco, né? Exatamente. E poluição, tudo isso, né? Exatamente. E aqui em Santa Catarina nós sabemos que a água é uma água não é de tão boa qualidade, né? Já sai mesmo muito ácida, né? Preocupante mesmo. Você vai notar que a água da beleza, você pode lavar o cabelo com ela, o rosto. Vai ter a impressão que você usou máscara, você usou hidratantes ótimos, porque ele fica bem desmaiado, bem leve, bem solto. Muito bom. E não tem aquele efeito, né, ressecado que precisa imediatamente. E cabelo ressecado é uma porta aberta para todo tipo de desnutrição, de mal-estar para o bulbo capilar, e logo começa a cair cabelo. Lembrei da minha avó que ela falava, inclusive, que o gado via a saúde do gado pelo pelo, né? Pelo exatamente, pelo. Exatamente. Então a gente vê a saúde também, né, nessa relação. E aí a gente tem o do dia a dia, que é 9.0,
tem uma água específica também que a gente tem experimentos aqui que foram feitos aqui, a gente vai até colocar os vídeos para ilustrar, de uma lavação de uma... o tomate cereja, morango, exatamente. O orégano, né? A diferença de uma água que a gente testou ainda com água que já era duplamente filtrada. Não era nem a água direto da tubulação. A gente já viu essa diferença gritante. Ou seja, você pode fazer um chá com essa água sem necessidade de ferver. Porque quando você ferve também, perde muitos nutrientes. Então ela consegue extrair a essência, consegue extrair a tintura daquele chá somente por causa do pH dela. Muito bom. Muito interessante. E aqui, no caso, a gente sabe, né, que o pessoal vai de toda a região lá para buscar água, né, no seu consultório. E como que funciona, uma dúvida que o pessoal tem também é o filtro. De quanto em quanto tempo, qual que faz a troca do filtro? Na realidade, eu falei que não era um filtro, né, mas agora parece que contradiz, né? Não, é verdade. Nós temos um pré-filtro que ele é para, por exemplo, evitar um grão de areia, porque o que torna mais, vamos dizer assim, dispendioso nesse equipamento, que torna ele um pouco mais, o valor mais alto, mais agregado, são as placas. Elas são de titânio. Titânio está dentro da média de preço, mas elas são revestidas, são banhadas com platina. Então, precisa de alguns milímetros ali de revestimento, né? Talvez 3 ou mais milímetros. Então, ela é muito preciosa. Então, passar ali um fragmento de areia pode, às vezes, arranhar, né? Não vai danificar a priori, porém, vai fazer com que a longevidade diminua. Então, como a longevidade dela é altíssima, né? O uso é muito interessante, ela tem... basicamente, ela se faz a própria manutenção, na automanutenção. Ele avisa, né? Avisa, exatamente. Quando você troca é inteligente, né? Inclusive, fala, 8 línguas aqui. É verdade. E ela avisa, por exemplo, quando você está com um tipo de água, vai passar para outra, ela te pede um tempinho para escoar aquela primeira água, para depois introduzir a que você pediu. Entendi. Eu acho isso fantástico. Muito legal. Isso. Dr. Paulo, poderia citar também alguns cases de pessoas que tiveram um tratamento, que usam isso tanto de forma de cura quanto em relação a esportes também? Sim, é interessante que essa máquina, os garotos e garotas propaganda são da mídia aí, da alta mídia, né? São celebridades como Donald Trump, Barack Obama, o próprio Bill Gates, que se disse 1 ano de uso dela, sentiu 8 anos renovado, né? Porque ela dá essa renovação mesmo. Ela é mais leve, né? Mais leve, e todas aquelas prerrogativas que eu falei sobre a saúde também junto, agregado a isso, que é o mais importante. Eu sou iridólogo também. Isso, né? Eu queria falar um pouquinho também sobre a sua formação, que é a medicina tradicional chinesa, né? E além de outras terapias também que acaba... que a gente fala do ser humano, né? Então fala de sono. Gostaria também que o doutor contasse um pouco mais sobre a experiência, por que a água nesse todo... Porque não eu imagino que é como se fosse um sistema, né? Então não depende da doença da pessoa, também tem vitaminas, algumas outras situações que também agregam como suplementos, é isso? Perfeitamente. Como eu te disse, a célula ela é única, né? Você tem uma célula só. É tanto que pelo seu fio de cabelo dá para ver o seu DNA. Né? A pele que está lá no lençol, que a gente deixa a pele ali à vontade, né? Aquele pozinho ali, você consegue ver o seu DNA por ela. Né? Então, onde você tocou, encostou, geralmente você pode retirar, né? Há informações importantes do DNA. Então, se a célula é uma só, embora elas sejam quase 30 trilhões para o organismo todo, né? Com isso, você pode observar que se eu corrigir todas elas, uma delas eu estou corrigindo todas ao mesmo tempo. Nós somos um ser uno, não somos múltiplos, assim, ou seja, como é a medicina, ela fatia o ser humano como se fosse uma pizza, cada pedaço é um sistema. Não, eu cuido desse pedacinho aqui. Outro médico, não, eu cuido desse. Não. É um sistema só. É um sistema só, tá? Agregado com outros, né? Mas tudo por quê? Tudo é comandado com uma diretriz, com o seu DNA, que está em cada célula sua. O que varia de uma célula para outra
Miriam, é a quantidade de mitocôndrias. A mitocôndria é o depósito de energia que tem dentro de cada célula. Por exemplo, seu cabelo teria aí 500 mitocôndrias, um fio de cabelo. Porém, a célula do coração são 10 mil mitocôndrias, pulmão está em torno de 8.500 mitocôndrias dentro, né? São depósitos microscópicos, nanopartículas dentro de uma cidade poderosa chamada célula, né? Então, com isso, a gente pode dizer que muita gente tem sido tratada. Eu, por exemplo, no meu consultório, há dezenas de pessoas que eu trato com oncologia pesada, né? Outros mais leve, mas a grande parte é pesada. Por exemplo, câncer de pâncreas, né? Além de usar alguns medicamentos naturais que eu uso, né? e solicito que a pessoa adquira, que eu não os vendo, né? Então, eu ainda dou a água gratuitamente para os meus pacientes oncológicos. Vem buscar de todas as partes. Itapema, vem de Curitiba, vem do oeste catarinense. Alguns acabam comprando a máquina e fica mais fácil. Né? E a gente imagina que também, num condomínio, por exemplo, tem academia, tem área de lazer, um condomínio dividindo esse valor para oferecer saúde para as pessoas. Saúde não tem preço, né? Espetacular. É uma ideia fantástica. Já estão no meu condomínio em Navegantes, já está considerando essa possibilidade, né? A senhora está estudando a possibilidade de adquirir também. Com certeza, ainda mais que a gente está falando de Balneário Camboriú e a gente tem médicos que já têm essa certeza, né, da eficiência do produto, né, do equipamento. Me dá um minutinho só para me explicar uma coisa. Falou em médico, né? Essa máquina tem sido usada em alguns hospitais, Mato Grosso, por exemplo, para tudo no hospital. Todas as asepsias que pode ser feito no ferramental pode ser feito com a água superácida, a água 2,5. Ela é mais eficiente do que álcool, do que acetona, do que qualquer outro produto. Que também é só clicar ali. Só clicar, ela vai produzir essa água. E aquela água que a gente tem de descarte? Hoje a gente ainda não colocou tubulação, até porque a gente pensou em fazer o reuso dessa água. A gente pode molhar planta ou não é o ideal? Não, planta você vai matá-la. Mata com a... não é... Porém, já você pode usar nas calçadas, lugares que são, por exemplo, lavagem, parte exterior, toda pode ser utilizada. Pode ser reutilizada. Porque se você cheirar aquela água do descarte, você vai ver ali um cheiro forte, né, de químicas também. Mas pode ser utilizado na calçadas e etc. Doutor Paulo, a gente, além da medicina tradicional chinesa, o doutor pratica outros tipos de terapias. Poderia falar também sobre esse assunto? Sim, claro. Eu tive na Índia, eu me formei na China, né? Medicina tradicional chinesa. Na Índia, quando eu estive lá, eu fiquei encantado com a Ayurveda, né? A Ayurveda é a medicina indiana. Mas eu não achei tão coerente quanto a medicina tradicional chinesa. Eu me apeguei mais a ela. Também no Nepal eu lidei muito com a sonoterapia, né? Que é a terapia do som. Do som. Ah, do som. Do som, exatamente. Da luz também, sim. Que a luz é vida, né? Porque quando a gente falou das células, eu já pensei na hora sobre vibração. Sim, perfeitamente. Então, bom, aqui no Brasil, eu me formei em iridologia, sou um iridólogo também. Pela íris, a gente consegue ver toda a personalidade da pessoa. E agora, muito mais, me aperfeiçoei na esclera, então eu sou esclerólogo também. Palavra feia, né? Esclerólogo. Mas esclerólogo estuda cada veia que nós temos nessa parte branca, me dá um recado de um órgão diferente que está acometido por uma patologia ou não, né? Ou se ele está bem ou está mal, eu vou descobrir por ali. Então, a gente consegue enxergar pelos olhos o seu todo. O seu todo e como ele funciona, né? E a pessoa sai assim muito satisfeita, porque evita ir um médico diferente, no outro diferente. Sim, e depois sai de lá corrido, confusa. Né? Exato. Em curto caminho. Exatamente. Tudo que você precisa saber tem que fazer um exame complicado, caro, e quando, na verdade, a gente tem lá. Eu tenho também um software muito valioso, que eu consigo fazer o rastreamento quântico de todo o corpo. Que é um scanner. Exatamente. Eu também estudo já há uns 15 anos a quântica, a ciência quântica, que eu faço no meu trabalho, eu uso para os meus pacientes, porque a quântica, na verdade,
é o todo do universo. Com certeza. Todo o universo foi feito pela quântica. Foi muito legal, né? Eu sou suspeita para falar, porque quando eu conheci o Dr. Paulo, eu fui a primeira pessoa que consegui falar de religião e de quântica ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Exatamente. Porque a quântica, o Nikola Tesla descobriu, né? Foi um dos precursores, antes dele teve outros, mas ele mencionou que nós somos 98% energia quântica e só 2% físico. Tudo é partícula e onda ao mesmo tempo. Exato. E luz. E luz. E luz. Quando no Gênesis diz, a primeira coisa que Deus falou foi: faça a luz. E a luz é vida. Tanto que a minha outra terapia, eu faço laser terapia também, e pelo laser nós conseguimos rastrear todo o sangue do corpo humano, todas as veias, microveias, vasos capilares, com o acesso do laser, que em 15 minutos conserta toda a posição do sangue. Tira, por exemplo, coágulos, veias que estão grossas, amortecidas, veias dilatadas, né, por uma varize, e você, com esse tratamento de laser terapia, com a luz, você consegue harmonizar tudo. Ozônio também. Ozonioterapia. É assim é fantástico. Por isso que tem que saber o que paciente para a terapia correta, exatamente. Né? Cada terapia, cada patologia exige um tratamento diferente. O ser humano, Deus criou numa perfeição, né? Exatamente. É isso aí. Doutor Paulo, quero te agradecer muito. Eu estava realmente ansiosa pela sua presença aqui na Condocasa, porque por mais que a gente sabe, a gente utiliza mesmo, nada como ter um especialista para trazer um conteúdo tão rico para a gente. Fica o convite aqui de estar mais vezes na Condocasa. Em breve a gente vai ter um podcast que a gente quer fazer uma jantinha aqui para a gente poder trocar uma ideia sobre religião e quântica junto, né? Perfeitamente. Muito obrigada mais uma vez. Maravilha. Deixa os comentários pra gente, que a gente quer trazer o Dr. Paulo mais vezes aqui, e os comentários de vocês ajuda pra gente entregar o conteúdo para mais pessoas e ajudar na saúde também. E continue acompanhando o Condomeeting e Condocasa nas redes sociais. Até mais. Estarei à disposição. Muito obrigado, Miriam. Obrigada.